Não sei se será muito boa Bom ideia dia, ter... Ai, bom dia a todos. A gente está dando início aqui ao grupo sobre o banquete de Platão, né? Tá eu, o Jorge e a Verônica aqui, que entrou agora, né? E a gente vai começar a discutir sobre o tema do banquete, né? A introdução, a questão da oralidade, né, Jorge? Também que é muito importante para os gregos antigos. Semana passada a gente viu, né, sobre todo um contexto do vinho, na importância do vinho, mas infelizmente a gravação não pôde ser disponibilizada, né? Teve um probleminha. Mas aqui a gente vai dar início assim, a discussão, né? Sobre essa obra que tem uma importância tremenda aí, né? Para os estudiosos aí de Platão, para os platonistas, né? E não apenas para eles, mas para aqueles que gostam de filosofia em geral, né? Porque permite a gente conhecer toda a cultura de um povo, né? Dos gregos antigos, os seus aspectos sociais, culturais, epistemológicos, a, a parte do mito também, que é tão presente na cultura deles, né? Que está interligada ali com a sua religiosidade. Então, tudo isso a gente vai ver e se aprofundar, né? Para ter conhecimento de fato sobre uma cultura que parece ser tão distante, mas ao mesmo tempo ser tão próximo da gente, né? Porque a gente consegue ver também no nosso dia a dia, né? Na praticidade, trazer isso para a praticidade, né? Acaba se tornando algo prático que a gente pode vivenciar e ver de fato aquilo que muitas vezes o Platão tá dizendo, né? Não é a primeira obra que a gente está estudando, né? não? Platão, a gente já estudou a República, o Mênon, o Fedro, então a gente sabe perfeitamente como Platão, ele, embora tenha nascido há mais de 2.500 anos atrás, como ele consegue ser atual ainda, né? Então, vou passar a palavra para o Jorge aí, o Jorge é que está à frente aí do grupo, né? Então, espero que tenhamos aí uma boa leitura ou uma boa discussão sobre essa obra. Bom dia a todos. Não há aqui nem eu, nem Rapson. Somos exatamente igual. Aliás, foi o Wrightson, o criador do grupo, fui eu, quem sugeriu, é certo, mas estamos aqui exatamente da mesma maneira. Não há aqui grande ou nenhuma diferença, a não ser de idade. O que é certo é que nós vimos a semana passada alguns aspectos relacionados com o próprio nome da obra, banquete, porque o banquete para os antigos era um convívio que se realizava a seguir aos jantares e que servia para as pessoas confraternizarem e para beberem juntas, e geralmente havia um tema que se escolhia para organizar uma discussão enquanto se convivia. É assim que, daí o nome, daí a razão de ser deste nome, banquete, que em grego se diz simpósio, não é? Que é de onde vem a nossa palavra simpósio, que significa, de um modo muito simples, beber em conjunto após uma refeição. É um convívio só. No contexto, naturalmente, da sociedade ateniense, uma sociedade que está no seu apogeu, está no seu máximo, e em que quem se vai reunir tem um determinado estatuto social que depois, pouco a pouco, nós iremos ver ao ler isto. Eu queria dizer a todos aqueles presentes e aqueles que depois ouvirem, queria dizer-vos o seguinte: o banquete é diferente das outras obras de Platão. Se bem que possa ser um diálogo, é correto dizer-se que é um diálogo, no entanto, é um diálogo que vou dizer deste modo, muito conversado, um diálogo muito convivial entre pessoas que se conhecem muito bem.
todas as pessoas que estão ali em conjunto, não é só o Sócrates, é todos aqueles que estão ali são amigos, são colegas, portanto, todos eles têm mais ou menos um conjunto de circunstâncias sociais, pessoais, que os que os ajudam a poder conviver, falar, saber a que é que se referem. Há ali realmente uma pessoa comum, que é Sócrates. Mas não se pense que Sócrates vai ali levar ali a todo o conjunto, ele é que vai mandar. Não, não. O Sócrates ali é um homem muito discreto, está lá entre os outros, convive com os outros, todos eles vão falar, todos, como há um tema, todos eles vão falar sobre esse tema, cada um de sua maneira. O Sócrates há de falar. Quem são as pessoas que estão ali? Uma parte são pessoas que gostam muito de Sócrates, estão apaixonados pela maneira dele ser, por aquilo que ele diz, e pela sua forma muito particular de ser. O Sócrates tinha uma maneira de ser muito particular. Coisas muito pequeninas, aparentemente, mas que na altura não eram assim tão pequeninas. Primeiro, era um homem que andava descalço na rua. Andava descalço na rua, não dormia em casa nenhuma, dormia na rua. Dormia na rua. Falava com os jovens, gostava de ir aos banhos, como todos os gregos romanos, gostava também muito de interpelar as pessoas e, mais do que isso, por chamar a atenção, não recusava a ninguém que viesse ter com ele e fizesse perguntas. O problema eram as respostas que ele dava. As respostas que ele dava é que não eram de todo aquilo que era, vamos dizer deste modo, normal. Não era. Ele apresentava um outro modo de ver o mundo, a vida, que por um lado ou afastava as pessoas ou aproximava as pessoas. Os mais jovens aproximavam. Os mais velhos ou ficavam indiferentes ou ficavam curiosos. Curiosos. Mas os jovens ficavam, não era curiosos, ficavam seduzidos. Muitos, a maior parte, ficava seduzida pelo Sócrates. Porquê? Olhem, porque Sócrates tinha aquilo que nós hoje em dia chamamos carisma. Portanto, era uma pessoa com carisma, era uma pessoa que marcava os outros, bastava olhar para elas. Se quisermos dizer em termos mais românticos, era um sedutor. Era um sedutor. Só que seduzia não tanto pela sua aparência, mas pelo modo como falava e, sobretudo, pela maneira como ele considerava tudo aquilo que lhe perguntavam. Isso é que levava a que Sócrates fosse uma absoluta novidade naquela cidade de Atenas. Ele veio de fora de Atenas, não veio, não senhor. É um ateniense. É um cidadão. Não é um escravo, é um cidadão. Não esquecer que estamos numa sociedade em que existem cidadãos e em que existem escravos. Além, naturalmente, de toda uma hierarquização social muito própria da época. Por outro lado, este senhor não é nenhum atleta, apesar de ter ido à guerra. Foi à guerra na guerra do Peloponeso, foi à guerra, foi soldado, foi hoplita, que é o nome, foi soldado, é reconhecido por isso, mas não se conta que ele seja um atleta, não é um homem pequenino. Ainda por cima há outra, consta que era muito feio. Por isso mesmo, a figura dele também não era especialmente atraente. O problema era aquilo que ele dizia. Portanto, a sua grande arma é o que diz. É aquilo que em grego
se vai dizer de muitas maneiras e com muitos significados. A sua arma é o logos, é a palavra, o dizer, o falar, e, através disso, tanto quanto nós somos capazes de perceber, também o pensar, porque nós, quando falamos, falamos aquilo que pensamos, mesmo quando mentimos. Não deixamos de dizer aquilo que nos está a ocorrer mentalmente, emocionalmente. Portanto, é uma pessoa deste género. A obra que nós vamos ler, e que vamos ler e vamos falar sobre ela, quem quiser, naturalmente, não é obrigatório. Nós estamos num grupo, é um grupo de discussão, é um grupo de estudos, assim designado, e, portanto, estamos todos à vontade e cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua maneira de ver, tem as suas dúvidas, tem o não perceber, tem o julgar que percebe. Tudo isso é absolutamente natural. Não pensem que eu sou diferente, porque eu também muitas vezes penso que percebo e muitas vezes não percebo. Quantas vezes na minha vida as pessoas me fizeram ver de modo diferente aquilo que eu julgava que até via muito bem ou razoavelmente bem. Portanto, num grupo deste género, cada um tem a sua maneira de ver. Cada um tem a sua maneira de ver. Isto é uma apresentação muito breve da obra. Foi lançado no grupo, portanto, não sei se é site, se não é, mas de qualquer modo, no Gnefil vão encontrar os grupos de estudo. Sabem isso muito bem porque se inscrevem neles. Cada grupo de estudo, se clicarem em cima dele, tem um conjunto de informações. E há de haver uma informaçãozinha muito pequenina que lá está metida no meio, com uma setazinha à direita, e que indica documentos, ligações. Bom, aí foram sendo postos, foram sendo lançados uma série de documentos, não só a obra, que nós vamos ler, até em 2 edições, mas eu e o Hudson dissemos qual era a edição, que é esta que está aqui projetada. Estão lá estudos, estão lá outras obras sobre Platão, estão artigos, está inclusive uma obra de um contemporâneo de Platão, que é Xenofonte, que também aparentemente conviveu ou soube dos convívios com Sócrates e que escreveu até uma obra precisamente com o mesmo nome, O Banquete. Não confundir o Banquete de Xenofonte com o Banquete de Platão. Há outros textozinhos de Xenofonte também sobre o assunto. Porquê que isto é importante? Muito. Porque o Xenofonte é um homem muito vulgar, ou no sentido não se espantem com esta maneira de dizer. Vulgar aqui em Portugal significa comum. Pronto. É natural que haja maneiras de dizer as coisas que até sejam um bocado escandalosas. Eu empreguei agora uma. Dizer que as obras de Xenofonte são comuns, quer dizer, não tem grande elaboração intelectual, é um homem que convive com os outros, é um militar, um homem, no fundo, que não é nem Platão nem Sócrates. É muito diferente. Qual é a vantagem desse aspecto comum, normal, de um homem normal do Xenofonte? É que nos faz ver o Sócrates de outra maneira, que não é como Platão, é diferente. Por isso estão lá esses livros, estão lá links para uma série de sites e locais de informação sobre tudo e mais alguma coisa que se relacione com Platão e que se relacione com a filosofia antiga, que estejam relacionados com a ética. Está lá muita coisa. Eu fui lá colocando muita coisa. Também, isto que nós estamos a fazer hoje vai diretamente para lá, visto que estamos a fazer um vídeo disto e, portanto, olha, quem não puder vir ou quem não quiser, vai lá e se tiver a paciência, ouve. Pelo menos começa a ouvir. Se não chegar ao fim, paciência. Mas, de qualquer modo,
pode perfeitamente ter acesso àquilo que nós estamos a fazer aqui. Por isso, peço às pessoas, quem quiser, que vá lá e dê uma olhada naquilo tudo e use o que quiser. Está lá, os textos estão em PDF, tudo isso pode ser podem fazer o download disso, pronto, isso é convosco. Portanto, eu vou lá colocando, eu e o Wrightson, vamos lá colocando sempre aquilo que nos parecer que é de utilidade para estudar a obra, para estudar Platão, há de lá estar isso. Bom, quanto à nossa obra, além daquilo que eu já disse, a obra tem uma série de, como é uma conversa, tem uma série de personagens, que são personagens muito típicas. Como vos disse, não é só Platão. E eu gostava de vos dizer que personagens são esses, que é para nós entendermos que aquilo a que vamos assistir é uma espécie de peça de teatro. É uma espécie de peça de teatro. Nós vamos estar aqui e vamos assistir àquilo que ali se vai passar. E ali estão uma série realmente de personagens, com os seus nomes, não é? Há pessoas que têm maior importância, outras que não têm tanta importância. Há o Apolodoro. O Apolodoro. A primeira pessoa não esteve presente no banquete, mas é a primeira pessoa que aparece. Vamos ler o texto, é a primeira pessoa que aparece. Porquê? Olha, porque ouviu falar que tinha havido um banquete, qualquer coisa que se tinha passado, e que lhe tinham dito qualquer coisa, e ele tinha ficado muito interessado pelo assunto. Não se espantem com este ruído, que é o meu canário. Não é platónico, mas de qualquer modo gosta sempre de dar o seu ar da sua graça com o seu canto. Há o Apolodoro, que no fundo o que é? É um curioso. É um curioso, é alguém que quer saber o que é que se passou. É só isso. Mas não vai participar nele, não é? Aliás, biograficamente, historicamente, nem se sabe nada dele. Não se sabe quem foi. A única coisa que se sabe é que ele gostava muito de Sócrates. E que era daqueles que tinha que era muito seduzido por ele, era alguém que o seguia, gostava de ouvir aquilo que ele dizia, mais do que isso, achava que aquilo que o Sócrates fazia também era muito importante. Não sabemos se o imitava ou não, mas todos nós nos comportamos sempre mais ou menos por imitação, mas não seja pelos pais. Depois aparece outra pessoa, logo a seguir. O Apolodoro vai falar com alguém que nem sequer tem nome. Não tem nome. É um conhecido, alguém que conheceu, que ele conheceu e não aparece ali de modo nenhum, de uma forma assim tão constante. Não, só aparece no início. Só aparece no início. E qual é a função deste senhor? Olha, é puxar pela língua do Apolodoro, para ele dizer mais. O Apolodoro está curioso. Este senhor ainda mais curioso está. Ainda mais curioso está. Depois aparece o Aristodemo. Lá mais adiante aparece o Aristodemo. E quem é este senhor? O Aristodemo. O Aristodemo é alguém que já esteve presente no banquete. Ora, estando presente no banquete, ele é uma pessoa muito importante, porque não vem de fora do banquete, não vem de fora da situação de convívio. Não, ele é uma testemunha do convívio. Se alguém pode falar sobre aquilo que lá se passou, o primeiro é o Aristodemo. E o Aristodemo é quem nos vai dar as informações que nos permitem, não é? Ou que permitem àqueles que têm muita curiosidade em saber o que é que lá se passou, realmente perceber o que é que ali aconteceu.
Portanto, este senhor, o Aristodemo, é uma pessoa da primeira linha, é uma testemunha. E depois, também não fala muito, não é uma pessoa que fala muito lá no coisa. Não sei se vos incomoda o canário, olha, paciência. É mais uma, é mais uma voz, é mais uma voz aqui. Quase não dá para ouvir, Jorge, que às vezes o Google Meet, E ele suprime os ruídos, né? Então, eu ouvi quem? O agora, mas canário. antes eu não... Então é melhor tirar, não é? É, quase não dá para ouvir. Mas, é, mas assim, é muito interessante, né? Isso tudo que você falou aí, desde do Sócrates, da aparência dele, né? Que não tinha uma boa aparência, só que a aparência dele fazia um certo contraste com o posicionamento dele, né? Como um cidadão, como um indivíduo na pois, sociedade, né? A virtude, né? Era uma pessoa virtuosa, uma pessoa bela, não bela de aparência, mas bela de alma, né? Digamos assim. Então, não à toa ele conseguia seduzir os jovens, né, pela sua intelectualidade, pelo seu discurso, pelo seu porte, embora não tivesse boa aparência, mas isso daí não significava nada, né? não, não. Porque por causa da inteligência dele. Aqui, a obra, né, como você disse, ela inicia com Apolodoro dizendo que ouviu de Aristodemo, né, que Aristodemo estava presente lá no banquete, né, então ele ouviu e contou para Apolodoro, e Apolodoro está narrando aqui tudo que foi dito lá no simpósio, né, no encontro lá entre todos esses personagens né, que você disse aí, o Fedro, né, o Há mais, Agatão, há mais, há mais. Eu vou exatamente, dizer quais são. Eu vou dizer quais são. exatamente. Aquilo que tu disseste é importante pelo seguinte, é que realmente aquilo que nós vamos ler, em primeiro lugar, resulta daquilo que Platão nos conta. E em segundo lugar, Platão também não esteve presente no convívio. Não esteve presente no convívio, não esteve. Ele está a escrever a partir daquilo que os outros dizem, o que tem alguma importância, uma vez que chama a atenção, é para isso que Platão quer chamar a atenção, que muito daquilo que nós dizemos, para não falar do que pensamos, resulta já daquilo que os outros disseram. Nunca temos assim uma informação tão imediata, tão direta, não. Tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós ouvimos, muitas vezes fica é isto que vos custa ouvir e faz muito barulho, canário, é isso? Faz muito barulho? Não, não faz barulho, nem se preocupa que a gente não está nem ouvindo, gente. Não se ouve, não se ouve. Não, não está isso. Está a cantar. Mas, realmente, essa maneira do discurso, da narrativa chegar até nós, tem aqui para Platão uma importância grande, porque vem tudo através da palavra. E se vem através da palavra, a palavra está sujeita à interpretação, está sujeita à deturpação. E, portanto, tudo aquilo que nós pensamos e muito daquilo que nós dizemos não é assim tão igual àquilo que nós estamos a dizer, e ainda muito menos àquilo que nós queremos dizer, que isso já é uma outra coisa diferente. Muita coisa queremos dizer e aquilo que dizemos é outra completamente diferente. Para já não falar daquilo que os outros ouvem daquilo que nós dizemos. Pronto, adiante. O que é certo é que é importante perceber-se isso. Que vamos ler uma obra que não está a ser narrada em primeira mão. Está a ser... nós vamos ler aquilo que os outros disseram. O que significa que não é assim uma garantia de verdade absoluta. Não é. Como, aliás, nenhuma obra de Platão é. Nem nenhuma obra de Aristóteles. Por mais seguro que tenham sido eles quem escreveu, tem 2400 anos em cima.
Portanto, alguma coisa lá foi sendo introduzida, suprimida, não vamos ter ilusões quanto a isso. Mas adiante. Quem são os personagens? Falámos de Aristodemo, que alguém esteve presente, pois veio o Glaucon. O Glaucon é alguém mencionado, mas não é uma pessoa que também tenha realmente grande importância no diálogo. Porque não, é um personagem que surge a propósito de outros personagens. Aparece um tal Fênix. É outro que tal. É outro que tal. Não se sabe quem é. Até agora, pessoas importantes de quem nós tínhamos falado é o Aristodemo. Esse é que é um homem importante, porque esteve lá presente. Agora, há um conjunto de outros que estiveram mesmo presentes. O Fedro, que é um homem com relativa importância no círculo socrático, como se dizia, aquelas pessoas que andavam ali junto de Sócrates, andavam sempre com os discípulos, Sócrates. O Fedro andava lá, era um dos seduzidos, de tal modo era que o Platão até lhe dedicou um diálogo, que se chama precisamente Fedro, e que o Wrightson, aqui há uns 2 anos, ainda levou um grupo de estudo a cabo sobre isso. É uma pessoa que esteve lá no banquete. E ele vai ter o seu discurso. E o Pausanias? O Pausanias é outro que tal. Também lá esteve. Nomes estranhos. O Pausanias. Também lá esteve. Também não temos muita informação acerca dele. Não quer dizer que não tenha tido uma atividade pública. Parece que sim, parece que teve. Mas o que é certo para nós e aquilo que nos interessa é que ele vai usar a sua palavra e vai dizer aquilo que pensa. A outra pessoa é o Erixímaco, nome mais esquisito ainda. Este é uma pessoa com uma posição social respeitada. É médico, é filho de médicos. E, por isso mesmo, é uma família com um bom estatuto social, é um aristocrata e, por isso, ali no, no banquete vai ter a sua palavra, até vai ter um peso relativamente grande, não só como médico, como, como pessoa socialmente importante. A outra pessoa muito importante é o Aristófanes. O Aristófanes é uma pessoa culturalmente com um peso grande na sociedade ateniense. Tem um peso tão grande quanto tem determinados trágicos, como, por exemplo, Sófocles, Eurípides. Não é? Só que ele é um comediógrafo. É um homem que escreve comédias. E numa delas, chamada com o título Nuvens, ele até faz uma troça, porque é troça, uma troça espetacular acerca da pessoa Sócrates. Então, o Aristófanes, quem é esta pessoa importante na sociedade ateniense, é um aristocrata, é um escritor, é um dramaturgo e é uma pessoa com sucesso, não é? Diríamos hoje. É um comediante. É alguém cujas obras, por um lado, divertem os outros, mas divertem porque denunciam quer a sociedade, quer os hábitos dessa mesma sociedade, os costumes, a maneira de pensar. É uma pessoa com importância. E esteve lá e tem um discurso que será importante, diremos, durante longos séculos. E continua a ser. E continua a ser. A outra pessoa é o Ágaton.
O Ágaton é o aristocrata. E é precisamente na casa do Ágaton e a convite do Ágaton que o banquete vai ter lugar. Portanto, a pessoa que empresta a casa, a pessoa que oferece o jantar e a pessoa que reúne aqueles amigos é o Ágaton. É ali, naquele lugar, na casa dele, que tudo vai acontecer. Portanto, eles estão lá todos a conversar uns com os outros. Agora vêm aqueles importantes, não é? Vem Sócrates, claro, que aparece lá também, que até nem é muito convidado, acho que até nem foi convidado. Resolveu aparecer. Pronto. Apareceu, toda a gente esteve de acordo em que ele entrasse, entrou, tomou o seu lugar e ele ficou também a ouvir aquilo que os outros diziam, e não quer dizer que vai estar calado, também vai falar. E a terminar, com presença há um discípulo de Sócrates, que é um verdadeiro apaixonado por Sócrates. Isto é, alguém que tem uma sedução de tal modo grande, ou Sócrates o seduziu, ou ele ficou completamente seduzido por, por, por Sócrates, que é o Alcibíades. O Alcibíades só aparece no fim. Só aparece no fim do banquete, num estado que não é lá muito a favor dele, porque já tinha bebido assim um bocadinho demais, mas aparece entra no simpósio e depois saberá o quê. Mas há uma figura muito importante que não esteve lá presente, mas que é Sócrates, que refere, que é uma senhora, a senhora Diótima, que depois veremos a seu tempo, que é uma pessoa importante. Não quer dizer que não seja uma pessoa real, mas não temos grande informação acerca dela. No entanto, Sócrates, talvez para dizer aquilo que ele próprio pensava, socorreu-se em parte desta senhora. Há uma série de outras pessoas, há uma senhora que toca flauta, mas depois é mandada sair, há um escravo que vem servir o ágaton por o vinho, quem quiser pode ver aquele ícone do grupo de estudo, que é uma mesa em que estão várias pessoas, com umas taças na mão e tal. Isso é um exemplo do que é um simpósio. Isto é de uma forma muito breve e espero que não muito confusa daquilo que vai acontecer, quem são as pessoas que estão lá dentro. Só falta uma coisa antes de começarmos a ler. Já se disse que a obra e que no banquete havia sempre um tema que era escolhido para ser discutido. E havia alguém que propunha sempre esse tema. E depois veremos quem é. Mas o tema já se pode dizer qual é. O tema é aquilo que em grego se diz o eros. Aquilo que depois os latinos traduziram por amor. São coisas diferentes, mas isso também a seu tempo se verá. Daí o diálogo de Platão ter sido dito e considerado um diálogo sobre o amor. O banquete ou sobre o amor. É assim que aparece na tradição e organizado na tradição. Depois veremos até que ponto, que amor é, de que é que se trata, se é exatamente a mesma coisa que é o amor para nós, se é outra maneira de ser, outra maneira de pensar o amor, tudo isso se há de ver. Agora, posso-vos dizer que é sobre o afeto, isso é. Sim. Hein, Jorge? Uma vez uma professora minha disse assim, sabe aquela, por exemplo, a obra Criton, do Platão, né? Aí do lado aparece dever, né? Aí o Fedro Belo,
né? Platão, justiça, né? Não é assim que muitas vezes aparece, né? O Eros, o amor, né? Aí ela disse que esses subtítulos que vão aparecendo não foi Platão que colocou, né? Foi justamente os pesquisadores, né? Que depois foram tematizando, né? Cada Catalogando dessa daí, né? características. Assim, né? Exatamente. Acredito que vale ressaltar também, né? Essa importância dessa transmissão de É muito narrativa, importante. né? De Sim, histórias dessa oralidade, né? Que que se destacou até mesmo depois da escrita, depois que, né, inventaram a escrita, porque como o Platão demonstra que nas suas obras os diálogos, né, os gregos, não apenas os gregos, mas a gente está falando dos gregos aqui, né, eles gostam, eles valorizam essa questão da conversa, do discurso, né, não é à toa que muito. os mitos eram transmitidos por meio dos diálogos, né, que eram passados do pai para o filho, e tem uma coisa muito importante também, que não é só transmitir, né, para o outro, mas a questão da boa memória também, né? O Platão ele vai falar isso lá na Carta Sétima, lá no livro 6 da República, É verdade. que a pessoa, o filósofo, ele tem que ter, além de vários outros aspectos, a boa memória, é para recordar, né? Ele vai dizer lá no menu que o aprender é recordar, né? Então, essa importância aí, né, da oralidade, da transmissão dos conteúdos por meio da oralidade, né? Do falar, isso daí é é algo É, muito importante para a cultura deles, é algo cultural, né? é, E aqui, é, e aqui o Apolodoro, ele faz justamente isso, né? Ele está narrando algo que ele ouviu do Aristodemo, né? Então, um foi é, passando para o outro. Eu não estive lá, mas eu fiquei sabendo pelo Aristodemo, né? Ou seja, ele ouviu toda uma conversa, uma história daquilo que aconteceu ali. Agora, eu muitas vezes ao ler as obras de Platão, eu ficava tentando imaginar, né? Será que essa pessoa existiu mesmo, né? Será se Céfalo lá na República existiu? Se o sim, Polemarco, o Trasímaco, né? Mas eu acredito que a existência ou não deles acaba sendo irrelevante, né? Porque o importante mesmo são os aspectos filosóficos que Platão legou, né? Para todos nós, né? Aquilo que ele pensa, né? A maneira como ele age, a metodologia né? Essa comunicação com toda a sua tradição, seja com os poetas, seja com o próprio mito, né? Então, tudo isso com os deuses, né, que os gregos acreditam em várias divindades, né? Então, tudo isso é refletido na, na própria cultura, né, no agir deles em sociedade, né? Então, tudo isso, de fato, é muito importante. Então, cada personagem desse que você listou aí, né, que, a presença, que é presente lá na obra, no banquete, então, todos eles trazem isso com eles, né? Essa particularidade de cada um, sua maneira de ver o mundo, né? De ver o Eros, eles estão fazendo um discurso do Eros ali, né? Então, tudo isso é, de fato, muito interessante, né? De ser abordado, como você estava fazendo mesmo. Bem legal. é bom que se perceba isso, não é? É bom que se perceba isso. A filosofia, eh, no fundo, se nós quisermos, não direi definir, mas dizer em que consiste, é uma curiosidade. É uma curiosidade. E a filosofia é uma tentativa que muita gente teve, de várias maneiras, para satisfazer essa curiosidade acerca da realidade, acerca daquilo que somos e de quem somos. Isso depois foi-se diversificando, deu origem à psicologia, à sociologia, a muito, muito perdão, a muitos aspectos da nossa cultura dita ocidental, não da oriental, porque a cultura oriental tem uma outra orientação. Outras influências, né? Já Aristóteles já dizia, né, que todo homem tem, por natureza, o desejo de conhecer, né? Essa curiosidade que está inata ao ser humano, né? Aqui, nesta nossa cultura,
nesta nossa cultura, o que é a nossa cultura? Olha, é a cultura grega, romana e cristã. Não esquecer isto. Portanto, a nossa cultura, aquela em que vivemos, é uma cultura greco-cristã. É assim considerado. Cristã, não é católico, não deixa de ser católico. É cristã. E é nesse âmbito cultural que nos estamos a mover. Aquilo que o Hudson disse é muito importante, porque, no fundo, todos estes textos e toda a filosofia é um enorme percurso de 2500 anos de pensamento que se foi desenvolvendo, que se foi aprofundando e, por vezes, até desaparecido. Porque há muito pensamento filosófico que acabou, não seguiu, não teve importância, desapareceu. É bom que se perceba que o Banquete é mais uma obra que faz parte desse comboio enorme, desse enorme caminho que a nossa cultura é. Ó, Verónica, não sei se isto, se aquilo que nós temos dito aqui, eh, se lhe oferece dizer alguma coisa, se acha que isto tem interesse, porque também tenho de perguntar isso, porque posso ser eu que não estou a conseguir levar isso a cabo, não é, Verónica? Por isso não sei. Se quiser Você é dar da a sua filosofia? opinião, não é Você é senão da filosofia, bem-vinda. Verônica? Ou então, iniciante ainda. Passei no vestibular, Oh, que mas ainda maravilha. não está em greve, né? Não começaram as aulas. Ah, entendi. Você é de qual cidade? Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Essa semana, veio um professor chamado Fernando Santoro, aí da UFRJ, né? Ele veio, a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, que é o estado onde eu pertenço, né? Uhum. Onde eu nasci, onde eu estudo, eu moro, a UFRJ fez uma parceria com a nossa universidade, ele veio dar uma semana de aula para a gente, né? Então, ele é conhecido aí no Brasil e no mundo, até no exterior. Então, ele veio compartilhar com a gente o conhecimento que ele tem sobre filosofia antiga. Então, ele trouxe vários artigos que ele escreveu e trouxe essa contribuição aí para a gente. Foi uma semana bem interessante, assim, né? Falando sobre o mito, sobre o conhecimento filosófico, sobre ancestralidade, sobre o conhecimento até mesmo dos povos amazônicos, como ele disse que a mãe dele é manauara, né, amazonense. Então foi uma semana bem legal. Aí foi só de uma semana e finalizou sexta-feira agora. Foi bem interessante. Você conhece ele, o Fernando Santoro? Não. Eu vou estudar na UERJ, né? Ah, Mas ué. ainda não, Está a estudar não comecei. filosofia mesmo? Perdão. Sim, Ela vai sim, iniciar, né? filosofia. Vou iniciar. Uhum, pois, eu é Começar que as aulas, não mas ouvi bem. Legal, dá para legal. ouvir? Sim, sim, Dá para sim. ouvir, dá para ouvir. Dá, sim, sim. Então, porquê que escolheu filosofia? Gosta? Apaixonou-se? Leu alguma coisa? O que é que foi? Eu queria me aprofundar um pouco mais Sim. nessa área. Mas há alguma coisa que eu tenha trazido até junto à filosofia, ou não? Podia ter ido para a matemática ou para a literatura. Não, mas eu sempre gostei mais da área de humanas mesmo. Eu já tenho formação em direito, Olha que mas legal. meio que direito eu Pronto, fiz por obrigação, né? Agora eu vou fazer pronto. por amor, paixão. Pois, Bem legal, bem legal. O pessoal pronto. da filosofia, eles sempre migram, né, o do direito ou de letras também, então é bem comum, né, É. essa transição aí do... Olha o nosso amigo Erison aí, bom dia, Erison. Bom dia, tudo bem? Como vocês estão?
Tá tudo ótimo, graças a Deus. Estamos. Melhor agora que sua Ai, presença aí, meu amigo. A gente É. fez uma nova amizade aqui com a Verônica, que ela está iniciando, e vai iniciar ainda no curso de filosofia, que ela foi aprovada no vestibular, né? Que Na massa. prova, e veio assistir aqui com a gente aqui sobre Platão, aprendeu um pouco de Platão aí. Tá bem feliz com a presença dela aí. É do Rio de Janeiro, ela, bem legal. Ah, ela entrou na UFRJ? Não, o É. ERJ. O Erge. Ah, na UERJ. UERJ, é estadual. Muito massa. É, beleza. Bem, seja bem-vinda, Verônica, ao nosso grupo e à filosofia. É. Obrigada. O Por acaso, Verônica, eu peço desculpa, diz? Jorge, pode continuar. Não, eu peço desculpa, que interrompi. Não, eu só ia falar que a Verônica, o Edson, ele tem um grupo de estudos sobre moral e ética, que é todo domingo também às 17 horas. É bem legal também. Lá ele tá lendo com a gente lá a Crítica da Razão Prática, né, do Kant. Então, ele está abordando o Kant lá, e é bem interessante também. E eu tenho além desse aqui eu tenho com o Jorge, né, do Banquete de Platão, eu tenho um grupo que é mais geral, né, filosofia antiga, né, lá a gente está lendo a Ética Nicômaco do Aristóteles, né. Isso. Então, se você quiser participar também, tem vários outros grupos aí que pode, né, te dar algum suporte, né, que você está iniciando aí, vai ser bem, bem interessante. Se você quiser, é sempre bem-vindo aí. Obrigada, Tanto obrigada. podes, tanto podes escolher o percurso histórico, como podes escolher o percurso temático. É consigo, é aquilo que mais a interessar, e toma um contacto com isso. Como vai ter uma série de cadeiras, como nós dizemos aqui, ou disciplinas, pode pelo menos tomar conhecimento com os temas, com as obras. É sempre bom ter alguma informação anterior a entrarmos dentro dos assuntos com outras exigências e outras profundidades. É bom conhecer de que é que se trata. Não custa nada estar com pessoas que têm interesse por isso e, mais do que interesse, estão a estudar e, mais do que estudar, sempre, ao longo do tempo, foram muito curiosas acerca desses assuntos. É bom. A Verónica também tem os seus interesses. Há pessoas que são mais atraídas pela estética, pela arte, outras são mais atraídas pelos princípios da ação, são as pessoas mais de ética, outras são mais relacionadas com a metafísica, andam assim a pairar, que é o meu género. Há pessoas de todo o género efetivo, não é? De muitas áreas, não é? Há áreas de social, há áreas, enfim, uma variedade imensa, uma variedade enorme. Há literatura, enfim, uma grande diversidade. Portanto, Verónica, aqui encontra mais ou menos, não direi de tudo, mas de muita coisa. É questão de escolher e logo vai ver, e logo vai ver o que é. Pronto, é esta a situação. Nós realmente não falamos acerca de nós, e ainda menos eu. Olhe, Verónica, como pode ver, ou como pode ouvir, eu não estou aí no Brasil, e mesmo que estivesse, nasci em Portugal, e portanto tenho esta maneira esquisita de falar, que é um lado, que é um bocado mais fria, mais distante, mais formal, mais dura, e não é tão bonita quanto o português daí, que é muito mais cantado, muito mais afável, muito mais simpático do que este. Este é um bocado difícil, e não é por acaso que quando as pessoas querem aprender português, aprendem com facilidade o português do Brasil, e não o português europeu, porque o português europeu é assim um bocado mais duro, um bocado mais rijo, mais frio, mais frio. Por isso, não se estranhe com a minha frieza, que isso não há nada a fazer. Eu nasci aqui e nada a fazer. Mas português de Portugal tem a sua beleza também, né? Pois, mas é diferente. A importância. É um certamente. português. Né? Sim, mas é diferente. Não é um português tão
olha, agora que é tão estético, tão artístico, quanto é o português do Brasil, que é um português muito maleável, muito bonito, sonoramente. Não é por acaso que aqui se gosta muito da maneira de falar o português no Brasil. Muito, sempre se gostou. E até se imita mal, mas imita-se. Imita-se. E temos muito vocabulário que vem daí que nós adotamos imediatamente, ou porque achamos graça, ou porque aquilo que diz é de tal forma direto que percebe-se logo o que é que quer dizer. Ao passo que o português daqui, muitas vezes, diz as coisas de uma maneira de tal modo complicada que as pessoas não percebem bem o que é que o outro está a querer dizer. Pronto, é assim, são formas de ser diferentes e ainda bem que existem. Bem, para voltarmos finalmente aqui ao banquete, que não é bem o teu caso, Erison, que ainda não estás no banquete, ainda não é a hora do banquete, ainda não é a hora do banquete. Olha, não vimos aquilo tudo que da última vez participaste. Eu fiz uma síntese muito mínima e agora estive a falar, como de costume, nunca mais me calo, não é? Estive a falar sobre os personagens que fazem parte do banquete, quem são aproximadamente, depois falou-se também de outras coisas. Portanto, Erison, para desespero talvez do Hudson, ainda nem começámos a ler. Ainda nem começámos a ler, como é costume. Ainda estamos, como nós dizemos aqui, nas introduções. Ainda estamos nas introduções. Mas hoje vamos começar a pôr os olhos em cima do texto, que aliás o Hudson já lá projetou. Isto é, eu não vou sair daqui sem ler uma linha do que está ali. E é mesmo isso que vamos fazer. Vamos lá ouvir estas pessoas. O banquete está organizado em 4 grandes momentos. Tem uma introdução, tem, depois disso, tem um prólogo e depois tem 2 grupos grandes de pessoas que falam em separado sobre aquele tema que nós já sabemos qual é. Depois tem uma organização, a organização está lá no grupo, eu coloquei lá uma organização da obra, a organização mais, enfim, a mais, aquela que mais organiza a leitura está lá, e estão lá aquelas indicações naqueles númerozinhos pequeninos, que também estão aqui, na edição que estamos a usar, que está aqui do nosso lado direito das páginas. Páginas são estas, são páginas de um senhor que no século XVIII resolveu organizar as obras de Platão, que eram muitas, e então depois deu-lhes uma numeração. E é essa numeração que é uma numeração internacional, e assim, quando nós falamos em 172A, pronto, já sabemos que estamos a falar do Platão e que estamos naquele ponto da obra. É só para isso que serve. Portanto, estes números são diferentes dos números das nossas páginas, como é evidente. Não é? Mas, pronto, quando houver lá no que eu coloquei no grupo, está lá as coisinhas todas. As partes da obra, estão lá as pessoas, está lá tudo. Eu coloquei lá isso tudo com as respectivas indicações destas páginazinhas ditas do Stéfanos, que é para nós nos orientarmos. Portanto, hoje vamos ouvir a primeira pessoa, que é o Apolodoro, que, como já vos disse, nem sequer entra no diálogo. Não vai lá para dentro, não vai lá beber com os outros, não esteve presente no jantar e até era relativamente novinho quando o jantar teve lugar. Portanto, vamos lá ver estas coisas todas. Vamos lá ver como é que isto é. Quer que eu leia, João? Sim, finalmente, né? Finalmente. Não, Um bocadinho, legal aí.
Se O aprofundar. Hudson agora, está ávido aí pela leitura, né? ele é sempre Verónica, o Hudson é uma pessoa muito ávida e gosta muito de agarrar os textos. E quer logo o texto, de maneira que ele está ali sempre à Não, espera. já foi muito assim, mas agora estou Agora, dando a importância aos aspectos que muitas vezes não estão nem escritos, né? Ao contexto, né? Ao contexto histórico, a importância da oralidade, né? Que vai passando, né? Dessas narrativas que vão passando muitas vezes de um para o outro, né? Então, tudo isso é importante, né? E precisa ser falado também. A mitologia, né? A relação com os deuses e tudo isso, como foi feito, né? Mas vamos lá para a leitura. Agora chegou, né? A parte muito importante também. Vamos lá. peço-vos o seguinte, que ao lermos, nós pensemos, cada um de nós vai ler, se quiserem, cada um lê à sua vez, nós vamos passar por vários personagens, vamos fazer parte de vários personagens, cada um de nós vai ser Apolodoro, vai ser Sócrates, vai ser Ágaton, nós vamos passando por várias pessoas ao ler. O que vos peço é o seguinte, este texto é um texto extraordinariamente teatral. Portanto, não é assim um texto tão intelectual quanto isso. E nós, ao lermos o texto, não é preciso ser ator, mas estejamos à vontade ao ler o texto, que não é um texto assim tão teórico, tão formal, não é. É uma conversa entre pessoas. Não é exatamente como os outros diálogos de Platão, como já disse. Então, quem é que começa? Eu também vos leio a tradução que fiz para hei de ler-vos passos de uma tradução que eu fiz para os meus alunos, já há anos, que é algo diferente, e que é portuguesa daqui, e portanto também se hão de rir com a maneira como eu traduzi isto, que é uma tradução mais livre, e que, livre não, ela é muito exata, mas a maneira como está dita é diferente. Então, Tá bom, senhor vou começar. Apolodoro, tenha lá, lance lá a sua voz. Ok. Quanto às informações que vocês pretendem, julgo que estou em boa forma para as dar. Ainda anteontem, por acaso, vinha eu de minha casa em Faléron, quando um conhecido meu me avistou de costas e me interpelou de longe, em tom de gracejo. Olha, o homem de Faléron, tu aí, Apolodoro. E se esperasses por mim? Eu parei e fiquei à espera. Ah, tá, não tá dividido. E vai ele. Para de ser franco, Apolodoro. Ainda há instantes que andava à tua procura, pois desejava que me informasses do convívio que reuniu Ágaton, Sócrates, Alcibíades e todos os outros que estiveram presentes no festim. Que espécie de discursos sobre o amor fizeram eles? Houve já quem me contasse. O indivíduo que tinha, por sua vez, ouvido uma narrativa a Fênix, filho de Filipe, e me assegurou de que tu estavas também a par. Mas o certo é que não soube dizer-me nada de jeito. Conta-me tu, portanto, já que és a pessoa mais indicada para transmitir as palavras do teu amigo. Mas antes, diz-me, assiste também ao tal, assististe também ao tal convívio ou não? Estou a ver que esse teu narrador não te disse mesmo nada de jeito. Se pensas que tal convívio de que me pedes informação foi há tão pouco tempo que eu pudesse ter assistido, Foi a ideia com que fiquei. tome Glaucon. Não sabes que Ágaton já não mora em Atenas há muitos anos e, por minha parte, ainda não. Ainda não. Perdão. Eu tava aqui. Então, o Apolodoro está conversando, na verdade, com Glaucon, né? É? É. Ainda não decorreram 3 anos
desde que comecei a andar com Sócrates e me esforço em cada dia por conhecer a fundo as suas palavras e os seus atos. Antes, vagueava por aí ao sabor da corrente, convicto, como estava, de me ocupar de coisas úteis, e era mais digno de compaixão que ninguém. Precisamente como tu agora, que achas toda e qualquer atividade preferível à filosofia. Vamos, não troças. E diz-me lá quando é que se deu esse convívio. Foi quando a Agathon saiu o vencedor com a sua primeira tragédia, éramos nós ainda crianças. Mais concretamente, foi no dia a seguir ao das celebrações que ele promoveu com os seus poreutas em ação de graças pela vitória. E há lá embaixo as notazinhas. Isto foi o que é que sucede? O Agathon escreveu uma peça, a peça foi muito bem acolhida e teve um prémio. E depois era preciso fazer o louvor aos deuses por esse prémio que ele tinha recebido. É isso. Essa expressão coreutas aí também, eu já tinha pesquisado antes, né, mas só que eu não encontrei coreutas, eu encontrei coretas, né? Tem até o, o artigo desse professor que foi convidado, né, pela Universidade Federal do Amazonas, o Fernando Santoro, ele escreveu um artigo intitulado O Vinho Trágico, o vinho trágico e secreto dos coretas. Os coretas eram, né, eram aquelas divindades guerreiras que eles ficavam responsáveis, por exemplo, quando Zeus era criança, então ele fazia barulhos, né, com as armas, ficavam batendo lá para que, eu já contei isso, né, semana passada, se não me engano, para que o pai de Zeus não ouvisse o choro de Zeus e engolisse ele, né, então ele defendia ele, né, não apenas Zeus, mas também como Dioniso. Isso é que é o ambiente mitológico do assunto, não é? É o assunto mitológico do assunto. Mas aí acho que é a minha vez, né? Deixa eu ver. Então já deve ter sido há muito tempo, comentou Glauco. Mas quem é que te fez a narrativa? Foi mesmo Sócrates? Não, por Zeus. Foi o mesmo que a contou a Fênix, um tal Aristodemo, da tribo Citnedeia, bem me parecia, Citnedeia, um homem baixito, sempre descalço. Esse sim assistiu ao convívio como apaixonado que era Sócrates, e salvo erro, dos mais fervorosos à altura. Claro que depois não deixei de inquirir Sócrates sobre uns pormenores da narrativa de Aristodemo, e em todos eles recebi a confirmação do que lhe havia escutado. Vamos. Por que não me contas a mim também? Fora de dúvida, a estrada que leva à cidade é tão própria para falar como para se ouvir enquanto se caminha. Pronto. E aqui paramos nós, com esta última menção. Não é muito importante. Okay. Enquanto se caminha, fala-se. Ou contempla-se. Agora vamos lá de início. Ok. Então, o Apolodoro ele está dialogando com Glaucon, né? O Glaucon está querendo saber, né? Como é que foi, qual foi o assunto lá, né? Como é que se deu toda essa conversa no simpósio, né? Entre os que ele ouviu lá que se reuniram, né? O Agaton, Sócrates, Alcibiades e todos que estiveram reunidos, presentes na festividade, no festim, né? Então, ele quer saber de Apolodoro, e Apolodoro, né, diz que ouviu de outra pessoa, né, que é o Aristodemo, sobre tudo que aconteceu lá, né. E eles estão caminhando, né, o Apolodoro e o Glauco, né, eles estão caminhando e conversando. Né? Estão a caminho.
É o que está em eles grego. Estão a caminho. estão a caminho, né? Exatamente. Com Platão, esta expressão do método, não é o método, esta questão do estar a caminho é muito importante e a tradição foi buscar aí a importância que dá à palavra método, não é? Aquilo que vai ocorrendo ao longo do caminho e a caracterização da filosofia como um caminho a percorrer, Isso, isso. desta expressão grega. Isso. Eu estranhei um pouco aqui, porque ele não está especificando exatamente quem é o interlocutor, né? Não. Começa com o Glaucon aqui, essa fala do Glaucon, né? Que nem as outras. Aí, às vezes, a pessoa fica um pouco perdida, assim. Quem é que está falando? Por isso que eu fiquei, né? Opa, então o Apolodoro está falando com o Glaucon, né? Aí, Ou não, né? ou Aí está a ele diz falar com um assim, desconhecido. não, mas aqui está dizendo que é com o Glaucon, aqui, né? Aí diz assim, estou a ver que esse teu narrador não te disse mesmo nada de jeito. Se pensas que o tal convívio de que me pedes informação foi há tão pouco tempo que eu pudesse ter assistido, é, foi tão há pouco tempo que é como se ele lembra de todos os detalhes, de tantos detalhes, que é como se ele estivesse lá presente assistindo, né? Então aí vem também a questão da boa memória, né, também. E da alteração, não é? Da fidelidade, que aqui é um problema, não é? Há aqui o problema da fidelidade. Mas pronto, o Aristodemo depois há de ser a pessoa que em princípio garantirá essa fidelidade da narrativa, mas ficaremos sempre na mesma. O que é que vês aqui mais? Tem uma nota de rodapé que ele diz assim, deve tratar-se aqui, tal como sucede com Fênix, filho de Filipe, a seguir mencionado, de uma personagem desconhecida ou mesmo imaginária, Isso. a quem procure, no entanto, identificá-la com o irmão de Platão ou com seu tio-avô, pai de Não sabe, Carneades. não Ambos sabe, personagens não vieram sabe, de algo comum. não sabe. Isto é uma coisa, não sabemos lá muito bem, não é? Não temos estas pessoas, por isso é que no texto grego o que aparece é este Apollodoros Heteraios. Este heterais são desconhecidos. Outros. Portanto, o que nós temos a certeza é que o Apolodoro está a falar com pessoas que encontrou. E que as pessoas que encontrou também gostavam de saber aquilo que se diz acerca desse banquete, que não se sabe bem o que foi, mas disseram-se algumas coisas tão esquisitas que eu até gostava de saber que raio de coisas eram essas. É isso que está aqui em causa. Mas, aparentemente, não há testemunha direta nenhuma, mas o assunto é que tem interesse, não é? O assunto é que tem interesse. Discutir o afeto, o amor, o eros, que diabo, porque é que eles foram dizer sobre isso? Eu tenho curiosidade de saber o que foi, não é? Para que não é um tema, assim, um tema tão... Não, é algo muito comum, muito vulgar. Não há ninguém que não fale sobre, traduzindo, sobre o amor, não é? Sobre os afetos, sobre o eros. Não há ninguém que não fale sobre isso, sobre o desejo, sobre as atrações, sobre os sentimentos. Bem, as pessoas têm curiosidade em saber isso. E, portanto, mesmo passados meses, anos, houve lá um discurso muito selva acerca do assunto. E o que é que lá disseram? Eu até gostava de saber. É assim que começa. Por curiosidade, nada mais. Mera curiosidade. O que diz a importância do tema. Senão não havia. Se fosse um diálogo acerca, sei lá, mesmo um diálogo acerca da justiça, epá, que coisa tão complicada. Agora, a curiosidade,
podia haver, mas acerca do amor, isso eu já quero saber. São assuntos, é um assunto muito próximo da questão, como é o do Fedro, sobre a beleza, como é o de Lísios, sobre a amizade, são coisas muito próximas, muito ligadas, vamos dizer assim, ao coração, que é o mais frágil, mas também é o mais vivido de todos nós. E, portanto, começa por aí. É esse o interesse que tem. Depois vêm as ideias filosóficas sobre tudo isso, que já não são tão simples assim. Mas isso... Isso. Tem algo que me chamou a atenção também, já, aqui em cima, que ele diz assim: como, Glaucon? Exclamei. Né? Não sabes que Agaton já não mora em Atenas há muitos anos e que, por minha parte, ainda não decorreram 3 anos desde que comecei a andar com Sócrates e me esforço muito importante. cada dia por conhecer a fundo as suas palavras e os seus atos. Ora, Ele convive há muito 3 anos ali com Sócrates e se esforça todo dia para conhecer de fato o significado de cada palavra, de cada ato que Sócrates diz, né? Ou seja, o camarada, ele não é muito simples, assim, entende? Pode ser simples de aparência, mas de ideias exige um esforço ali, entende? Muito grande, cara. Está seduzido. Né? Está seduzido, encontra sentido, quer encontrar sentido naquilo que o Sócrates diz e naquilo que o Sócrates faz. E cada vez fica mais próximo disso. Há 2 aspectos muito importantes naquilo que nós lemos até agora. Primeiro, a questão histórica. Isto não é um relato daquilo que aconteceu ontem. Até já aconteceu há muito tempo. Segundo, isto que disseste agora. Este senhor, o Polidoro, é um entusiasta e é um discípulo, ou quer ser um discípulo de Platão. Então anda atrás dele. Anda atrás dele e diz, antes de eu o conhecer, eu não queria saber da filosofia para coisa nenhuma, isso não me interessava nada. O que eu achava era que aquilo que eu fazia que era importante. Agora, isso não me interessava nada. Isso era lá para quem não tinha nada que fazer. Mas desde que eu conheci Sócrates e comecei a andar com ele, eu percebi que a filosofia era muito mais importante do que aquilo que eu fazia. Pois é que ele diz, olha, agora está, pronto, estou a lançar a mão da minha tradução, mas pronto, por isso é que ele diz precisamente que de antes ele era um homem que no fundo estava convencido de fazer muita coisa, mas não fazia absolutamente nada. E diz, como tu, que andas para aí, julgas que é muito importante, mas no fundo não andas a fazer coisa nenhuma. Nós diríamos hoje em dia, não andas a fazer nada que importe, Harrison. Não andas a fazer nada que importe. Ou seja, eticamente, não andas a fazer aquilo que devias. Porque aquilo que tu fazes é uma inutilidade. Estás convencido que és muito importante. Na realidade, não fazes aquilo que deves. é este o aspecto forte, não é? Que tem aqui uma grande força. Portanto, este senhor estabelece uma distinção entre o homem que segue a filosofia e o homem comum. Aquele que não segue a filosofia e está muito convencido de si. O homem que segue a filosofia também não deixa de estar muito convencido de si. Ele também... A Agaton já cá não mora há muitos anos. Que desde então, isto é tradução minha, desde então eu passo o meu tempo com Sócrates e no dia a dia aplico-me para compreender o que ele diz e faz. Isto ainda não há 3 anos. De antes, andava ao acaso, julgava que fazia alguma coisa e era tão miserável como não há ninguém. Não menos do que tu agora. Pois estás convencido que toda a atividade é mais importante do que a filosofia. Foi a maneira como eu traduzi.
o assunto, e que foi depois para a sebenta da cadeira. Portanto, é este jogo aqui. Isto que estamos a ler já aconteceu há muito tempo. É tudo indireto. Tudo indireto. 2. Este senhor estabelece logo de início uma grande distinção. Ele ficou ligado à filosofia. Percebe o que a filosofia é. E há os outros que não percebem, mas estão convencidos que sabem muito. Pronto, é isto. Esta distinção daquilo que posteriormente ficou conhecido como o sentido da filosofia e o senso comum. Temos aqui esta distinção, não é? Alguém que sai do senso comum e quer ir para a filosofia até sem saber lá muito bem como. Depois fica encantado pela filosofia, seja lá por que for, e vê que o senso comum, afinal, pouco valor tinha, porque vê as coisas sempre da mesma maneira. A filosofia, para desgraça dela, vê sempre as coisas de mil e uma maneiras. E por isso aí, tantas vezes se perdeu e perde, não é? Mas essa é a sua riqueza. Essa é a sua riqueza. Aqui temos aqui já muita coisa, não é? Para onde... Harrison, o que é que tu dizes? Tu ainda estás meio a dormir, não? Tu acabaste de trabalhar. Sim. Eu Eu trabalhei sei, 12 horas ontem. eu sei, então eu recebi o Face. Tu estavas a É. entrar. Quando eu recebi o Face, tu estavas a entrar. Já estavas a dizer que iam ser 12 horas. E como é que É, está lá? E a semana passada, quando saíste, que era noite, enviaste uma fotografia dizendo que tinham saído e estava aquele pessoal todo que tinha estado a trabalhar contigo. Como é que está lá, Ederson? Como é que está no trabalho lá? Opa! tá, é um freelance, né? Tá de boa por hora, tá puxado. Pá, Mas faz parte da coisa e é assim, tá ligado? Não tem como, ter que pagar o aluguel, pagar as coisas. Estou buscando também já, né, emprego na área de professor aqui e eu espero em algum momento conseguir, porque quando eu conseguir aula eu deixo Sim, com certeza. de trabalhar enquanto freelance, né? Mas até lá, vamos resistir aqui. Mas É isso aí. sim, essa foi uma semana bem interessante aqui dentro da pós-graduação para mim, porque em todas as disciplinas que eu estou cursando, eu tive a oportunidade de ter bons debates, né, acerca de temas bastante que me são bastante interessantes, entendeu? E isso daí é algo gratificante, é você então não fazer é? filosofia e entender que naquele momento, ou essas coisas, né, para você estar ali fazendo filosofia, você acha que a vida vale a pena, né? Sim. Fora isso daí, né? E tá um pouco até conectado com a Elizabeth aí. Tá até um pouco Bom dia, o Elizabeth. que a gente tá lendo agora num diálogo, né? Porque ele está falando que não existe nada mais importante do que a filosofia. Obviamente que deve existir, né? Obviamente que Claro. existe. A filosofia, ela também, ela é uma das coisas que preenche a vida de significado, né? E por isso, por preencher a vida de significado, ela tem esse peso de ganhar tanta importância, principalmente para quem a pratica, para quem, né, a exercita por via de estudos, por via de debate, por via de leitura, né? Então, ela ganha esse peso todo. É incrível, né? Porque na segunda-feira a gente estava, né, no debate aqui sobre filosofia no Brasil, do Brasil, com o professor Ivan Domingues, e né, aí chegamos ao ponto de que, né, durante vários debates a gente estava falando, pô, o que é que a academia forma, né? O que é que a universidade forma? Ela não forma filósofos, né? Aí eu lembro de uma frase de um amigo meu, que hoje é professor da UFOP, da Federal de Ouro Preto aqui, quando eu estava lá em Santa Catarina ainda. Ele dizia para mim que, Erison, a gente não faz Não. filosofia, a gente não é filósofo, Não. a gente é técnico conceitual. Sim. É o famoso comentador, né?
A gente é um técnico conceitual, a gente está ali olhando para um conceito, entendendo as suas implicações no interior de uma teoria, como ele acaba se concatenando com outros conceitos, né, a partir de determinada interpretação, de determinada perspectiva. E eu tenho a concordar com ele, que a academia não forma filósofo, forma técnicos conceituais, entendeu? Filósofo é outra coisa. Em parte ele está certo, né? Em parte, porque o que de fato acontece, né? A pessoa entra na universidade, ela aprende, né, a ler os textos, a interpretar e tudo mais, né? Muitas vezes até aprende a trazer esses conceitos para a sua própria vida e entender a sua realidade, né? Mas o que acontece sempre, eu não estou dizendo que isso não acontece comigo, o que acontece sempre é que a mente da pessoa fica engessada, né? Parece que ela fica limitada, ou seja, ela acaba se transformando apenas nesse técnico conceitual. Agora, como é que a gente pode fazer para ultrapassar essas barreiras e sair do comentador, né? Por que não criar como posso dizer, já tentaram fazer isso, né? E tem gente tentando até hoje. Ao invés de ficar falando muitas vezes, comentando ideias de Platão, né, de Aristóteles, e trazer suas ideias para tentar explicar, né, de uma determinada maneira, por que não tentar se aperfeiçoar numa filosofia brasileira, né? Como já tem isso daí, né? Mas por que não se aprofundar ou até mesmo criar novas maneiras de se pensar, né? Eu não sei, isso daí, eu acho que eu não sei se eu sou capaz de fazer isso daí já é bem avançado, né? Mas é só uma ideia, uma hipótese, né? Mas assim, porque de fato a impressão que dá é isso mesmo, né? É comentador, é técnico de conceitos, você trabalhar com conceitos, o que é mundo inteligível, mundo sensível, o que é, né, agir voluntariamente, como a gente viu lá no Aristóteles, agir involuntariamente, agir por ignorância, agir na ignorância, e tentar entender todo um contexto histórico, né, que esses autores vivenciaram. Então, a impressão que dá é isso mesmo, parece que a gente ficou parado só nisso, né? Mas a gente tem que pensar o que tem além disso. Eu confesso que eu não sei te dar essa resposta ainda muito bem, mas deve existir algo que nos vai tirar desse tipo de comentador, né? Tu lês os autores, pensas alguma coisa, não é? Aquilo é uma coisa que em princípio, se estiveres a ler, além do interesse, também te provoca até certo ponto. Tu não vais aceitar aquilo tudo e depois vais estar ali a repetir aquilo que o outro disse. Isso não tem interesse, não é? Isso não tem interesse nenhum. O interesse que tem é aquilo que tu tornas teu daquilo que lês, não é? Aquilo que fica em ti, aquilo que tu depois transformas por ti próprio. Não quer dizer que sejas esse filósofo agora que cria uma nova forma de pensar, nunca vista. Se nós chamamos filósofo a isso, isso só aparece lá um não sei quando e não sei quando. Essa semana, Jorge, eu tive a oportunidade eu fui lá por causa da disciplina, né, Pensamento Amazônico, né, que eu me inscrevi na pós, né. Então, eu tive a oportunidade de ir num museu amazônico. E lá tinha até aí lá tinha um professor, né, a tese de doutorado dele foi justamente a que caiu no processo seletivo do mestrado, o João Paulo, né. Eu não conheci ele pessoalmente, né, mas eu fui ver ele lá, né. E eles estavam falando, foi tão interessante, assim, tão impactante. Eu tive a oportunidade de beber uma bebida que é fermentada, mas é uma bebida feita do abacaxi, o tal do caxiri, né? Se não me engano é isso, é o caxiri que toda bebida indígena, né? Essa pessoa que me explicou, ela disse que é chamada de caxiri, né? Então era um caxiri, era uma bebida feita a partir do abacaxi. Ali foi
muito interessante. A menina até disse assim, olha, se beber muito vai ficar bêbado aí. E eu não tenho o costume de beber, né? Mas eu provei lá e eu gostei do negócio. Ou seja, há tantas coisas que a gente não conhece, entendeu? Que a gente não vivenciou. E foi uma experiência interessante ali, ver a filosofia a partir da ótica dos indígenas, né? É claro que lá tinha outros professores, né, também interessados na cultura indígena, o pessoal da antropologia, o pessoal da geologia, o pessoal do, sei lá, o QGIA, tinha tanta coisa, gente lá, de várias outras disciplinas, matérias que eu nem me lembro, mas todos interessados na mesma coisa, que era justamente, né, entender um pouco mais da cultura indígena ali, né? Então, eu fiquei fascinado, assim, né? Porque eu não sabia de muita coisa ali. E fiquei prestando atenção. Então, cada detalhe, na preocupação deles, entendeu? Um professor meu até chegou a falar assim, olha, é, o, isto, toda essa preocupação aí, né, que deve ter e que tem em relação ao pensamento indígena, ao pensamento amazônico, ele tem que ser reproduzido, ele tem que ser dito nas faculdades também. E é o que está acontecendo, né? É o que eu tô vendo que está acontecendo, isso é legal, isso é algo positivo, né? É um Que tem modo de toda essa pensar. preocupação, ou seja, tem um universo de coisas que pode ser abordado, entendeu? Não apenas eu gosto demais de Platão, não estou nem diminuindo ele aqui, quem sou eu para fazer isso? Platão, Aristóteles, Kant, são pensadores importantes, né, que já visualizaram algo, né, a gente absorve, a gente entende, a gente discute, mas tudo isso é importante, sim, né, com certeza, que ele nos prepara, ele dá todo um suporte, um aparato técnico, metodológico, né, científico, muitas vezes, por que não? Todo um conhecimento para a gente pega tudo isso, absorve, discute, entende, né, e traz, e pode, e por que não trazer para outros aspectos da vida, para outras culturas, né, explicar, por exemplo, um pensamento amazônico, um pensamento indígena, como é que se inicia, né, sei lá, toda uma investigação em relação a esses temas. É possível fazer isso daí, né? Claro, Isso claro é que interessante, né? Você ter essa independência intelectual, né? Para não ficar apenas comentando textos ali. Não, porque Platão disse não sei o que, não, que não sei o que mais lá. Não, né? Você entendeu o que ele disse, legal, beleza. Mas agora vamos usar tudo isso que eles falaram e muitas vezes adaptar, transportar para outros tipos de coisas, outros conteúdos, conhecimentos. Isso daí é interessante também, né? com Olha o certeza raio de aí decoloniais. Hein? pois são Rapaz, essas, eu tenho até que conversar contigo, são porque essas, vai ter a prova, o concurso agora para professor substituto na universidade, né, aqui do Amazonas, e vai cair um dos assuntos, essa filosofia neocolonial aí. Aí eu fico, poxa vida, eu não entendo muito disso não, mas vamos lá, né? Pô, existem formas, essa curiosidade do Aristóteles de início está presente em todos os povos, não é? Portanto, existem formas de pensar e de enquadrar isso tudo em todo o meio em que as pessoas vivem e são produto disso, não é? Isso é uma coisa que no século XX foi muito explorada a partir de 1950, sobretudo pelo Lévi-Strauss, não é? Foi muito, muito explorada. Só que não foi tanto para o lado da filosofia, foi para o lado da antropologia. Caiu para esse lado. E para o lado da sociologia. Foi para esses lados. Não ficou na filosofia. Porquê? Porque a filosofia tem este nome e continua a estar muito o paradigma continua a ser greco-latino. Mas não é, porque o pensamento filosófico é um pensamento espontâneo do ser humano. Ali surge com aquela forma, mas como a cultura é greco-latina, ela ficou marcada por por 2500 anos, não é? 2000, a partir de Cristo, quando foi sendo apropriada por diferentes culturas ditas ocidentais,
que são as culturas daqui, onde eu estou, são as europeias. Mas há milhares de culturas e milhares de formas de pensar e milhares de formas de refletir acerca exatamente da mesma coisa, inclusive acerca do ser, se quiseres, porque isso é a coisa mais espontânea, mais natural do mundo. E claro que depois existem expressões dessas. Agora, a expressão é que pode ser diferente, porque esses povos podem não escrever, como nós escrevemos, não vão escrever diálogos, mas têm uma cultura mais oral. Ah, pois é, mas isso também foi aquilo que o Lévi-Strauss fez. Gravou e depois publicou. Hoje em dia, essas pessoas podem ser trazidas à faculdade. Claro que podem. Para se discutir, para haver uma outra maneira de ver as coisas. É evidente. Isso é bem-vindo. Porque é que não há de ser? Aqui não, porque aqui não existem grupos diferenciados a esse ponto. Mas se me perguntarem se numa faculdade vai haver muitas pessoas de outros grupos, de outros grupos culturais, sociais, não é muito vulgar. Eu não vou encontrar pessoas da África com facilidade numa faculdade de filosofia. Não vou. Não vou. Porquê? Olha, podem ser muitas razões. Podem ser rássicas, podem ser culturais, as coisas podem ser imensas, não é? Imensas. E não tem nada de mal. Agora, é bom que se peça a essas pessoas para virem à universidade apresentar os seus pontos de vista. Isso é que eu acho. Porque a diversidade é imensa e a filosofia tem lugar para todas as formas de pensar. Já está mudando, já tá mudando. E deve acolher isso, senão não é filosofia, no sentido greco-latino. Não acolhe os diferentes pontos de vista, ou se quisermos falar como hoje em dia se diz, não acolhe a diferença. Pronto. E como não acolhe a diferença, é pobre. Não é? Quando eu estava na graduação... dizer a graduação... mesma coisa. Isso, quando eu estava na graduação, eu lembro que o professor chegou a falar de filosofia africana, né? Infelizmente eu não estava matriculado, mas eu fiquei sabendo, né? Que eu já tinha feito a disciplina dele, né? Então, com uma outra turma de um outro ano, né? Então, aí ele abordou sobre a filosofia africana. Eu achei interessante, assim, né? Infelizmente eu não assisti, não fiquei sabendo, assim, mas já estão trazendo essa, né, esse conhecimento, né, que você até disse, assim, né, esse conhecimento diferente de outros povos, de outras culturas, né, já está sendo trazido, entendeu? Então, já está sendo feito, né? Isso é legal, né? Tudo isso daí, a novidade. Aqui, por exemplo, não se encontra... Eu tive alunos da China, pessoas muito sistemáticas, com uma maneira muito própria de pensar, mas estavam muito condicionados por esta cultura, por muitos motivos. Porque queriam ficar, porque se queriam aculturar e tal. Sempre esta força muito grande da cultura dominante, não é? Isso é fatal, não é? Porque agora, quem tem muitas vezes muito interesse são as pessoas que neste momento, e eu sei isto através de colegas meus que ainda estão, são as pessoas que vêm de países, também vêm pessoas da África, mas que vêm, estas últimas pessoas que têm vindo, sobretudo daquela zona que não chega a ser propriamente completamente oriental, mas que está ali a meio termo, não é? O Médio Oriente, aí tem havido muitas pessoas que têm procurado e têm muito interesse, muito interesse. É curioso, tenho pena de não ter alunos desses, não é? Porque têm outra maneira de ver as coisas. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E é muito rico, não é? Agora podem lá dar o nome que se quiser, não é? Se é pós-colonial, se é isso. Pronto. É uma designação. Bem, vamos lá, tem um bocado de coisa aí para a gente pontuar. Sim. Mas o ponto, né, ou talvez o principal deles venha a ser que a filosofia ela emerge sobre a cultura, né?
ela acaba surgindo sobre a cultura, tanto que muitos dizem que a filosofia fundamentalmente é uma reflexão sobre os fundamentos que determinada cultura, né, acaba estabelecendo. E É. aí, né, é disso daí que se emerge. É por isso que, É. por exemplo, né, a gente já viu sistemas lógicos como o Exu, que os caras eles vão, eles vão meio que suplantar o princípio do terceiro excluído do Aristóteles, entendeu? Porque dentro da cultura deles é possível pensar um estado de indeterminado, que É. né, um juízo ele não é nem verdadeiro nem falso, por exemplo. Claro, claro. Você está Sim. falando Isso você tá Aí falando está. do Exu, da matriz africana, Exu? o nome da lógica é Exu. Ah, ouvi falar nos textos do professor aí sobre Entendeu? essas questões. Aham. É outro modelo. E aí, né, obviamente é um outro modelo lógico que, né, Claro. vão ter outros princípios que vão guiar a forma das pessoas de raciocinarem, por assim dizer, e estabelecer premissas válidas. Então, vejam como as coisas são diferentes só quando a gente está tratando de um modelo lógico. Imagina quando a gente vai falar de sistemas completos filosóficos, Pois. estão ali tentando, né, refletir sobre as explicações que determinadas culturas deram acerca da realidade, né? Então tem assim, uma possibilidade praticamente infinita, ou, né, de como posso dizer, de teorias filosóficas que podem vir a ser desenvolvidas, né? Uma vez que a cultura, ela não é uma mônada, ela não está pronta a Não. acabar, a cultura está em constante transformação, os povos estão em transformação e eles, né, acabam criando modos de vida, por assim dizer, a Claro. cada instante, a cada, né, adversidade que eles têm que superar, Com certo? certeza. E isso daí é só vamos dizer assim, um start, porque tem muito mais coisas a ser colocadas. Quando se fala dessa corrente decolonial, pós-colonial, né, fundamentalmente estão falando sobre o quanto a colonização ela foi assim, Isso. ela chega até a determinar a forma como a gente vai produzir filosofia ou pensar filosofia, né, desenvolver essa atividade que a gente chama de filosofia. E isso daí é algo que nos faz pensar muita coisa, muita coisa. Porque, primeiramente, é como se a história da filosofia tivesse sempre contada de uma forma que não é coerente, né? Quando você para pensar até aquela coisa da galera que escreveu lá o Legado Roubado, né, que diz que, olha, um bocado de gente foi para o Egito ali estudar, né? O Platão passou 10 anos no Egito, o Tales passou 12 anos no Egito. Então, teve uma grande galera que, né, na antiguidade já, foi para o Egito e quando voltou estava fazendo isso que eles estão chamando aí de filosofia. Essa antiguidade aí, entendeu? E se você parar para pensar, 10, 12 anos na nossa atual formação, é o suficiente para você fazer uma graduação, um mestrado e um doutorado. É uma formação de um profissional acadêmico completo, né? Então, a galera questiona muito, né? Não, né, filosofia ali começou com Tales de Mileto, mas o próprio Tales de Mileto foi para o Egito. Então, parece que já existia essa atividade um pouco antes, entendeu? Talvez não com esse nome, mas a prática já estava ali meio que estabelecida e sendo, né, não só feita, praticada, exercida, mas também ensinada, ao ponto de pensadores antigos irem lá e aprender, passarem décadas, né, um bom período na sua formação aprendendo e depois trazendo de volta. E aí é que tá, isso tudo faz parte do movimento de reformular, recontar a história, né? Essa, O... Pode falar, Erizan. gente. Não, Erizan, tu é que estavas a falar, homem. Erizan, Foi. estavas a falar. Terminou teu raciocínio, Alisson? Não, basicamente eu vou me deter aqui. Tem muita coisa para falar, como eu te disse, né? Mas eu me detenho por aqui, entendeu? Porque tem coisas até que eu preciso estudar mais se eu quiser falar. Sim. Não, Ah, não, sim, não é sim. como um,
né, um estudante de pós-graduação aqui, eu não posso ficar também falando de coisas que ainda não estão muito bem, claro. né, Claro. estabelecidas para mim. Quando você falou sobre lógica ESU, eu já tinha ouvido falar, mas só que eu não tinha entendido muito bem do que significava, né? Porque a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi essa semana agora, né, no curso desse professor aí que eu falei. Ele escreveu um artigo intitulado Sobre a recepção canibal de uma tragédia perdida. Essa recepção canibal, ela pode ser chamada também como exusíaca, que é justamente, vem desse exu aí, né? Então, agora, nesse artigo, né, ele apresenta alguns momentos, né, porque ele está tentando, ele trouxe aquela mitologia do Penteu, né, que quase não tem informação sobre isso, tem apenas um fragmento, uma linha, que, deixa eu ver se eu acho aqui, o que diz lá no fragmento que sobreviveu, né, uma hora eu vou achar aqui, mas enquanto isso, eu vou... Ah, tá aqui, que foi até citado por Galeno, né? Diz assim, a única coisa que sobrou do mito do Penteu foi essa frase aqui: nenhuma gota de sangue caísse sobre o pé. Pronto. A única coisa que sobreviveu foi isso que foi dito por Galeno ainda. Aí, então, esse professor, o que ele faz? Ele traz 3 recortes narrativos, né? Ele fala sobre o misto das vivências pessoais, né? Aí fala também de uma certa arqueologia filológica, é que nem, sabe, quando você procura encontrar, um historiador procura encontrar artefatos históricos para poder, né, estudar sobre ele, para poder fazer até mesmo a sua carreira, né, procurar ganhar crédito, né, com esses encontros. Então, aqui ele vai dizer assim que você, por meio dos textos, é possível você encontrar esses artefatos, né, históricos que são esses vestígios materiais, né, para compreender as línguas, os ritmos, os contextos históricos, né? Então, ele vai trazendo tudo isso e ele fala também, né, sobre o engajamento no teatro contemporâneo de viés antropofágico, né? Então, o que esse título sobre a recepção canibal de uma tragédia perdida quer dizer, né? Recepção canibal, né, ou exusíaca, quer dizer que esse pequeno trecho que sobreviveu sobre o mito de Penteu, né? Fala só essa pequena linha aí, ela vai absorver, ela vai se alimentar, né? De toda um engajamento envolvendo também o teatro contemporâneo, né? De todo um contexto contemporâneo. Então ele não está ele não está descrevendo como foi o mito, né? Ele tá criando uma nova narrativa a partir daquele mito, né? Então, só que ele está trazendo elementos contemporâneos e também ele tem toda uma gestão que ele compartilha com o teatro também, né? Porque tudo isso ele vai trazendo para o teatro, a questão da arte. Então, isso é muito presente na maneira como ele vê as coisas, não só nesse artigo, como no outro também, aquele Vinho Trágico e Secreto dos Coretas, ele traz também essa importância da arte, né? Então ele vai desenvolvendo tudo isso. Mas agora, o que quer dizer recepção exusíaca, né? Ou recepção canibal? Até anotei que é uma releitura contemporânea, né? Antropofágica e performática que reconstrói a obra a partir de fragmentos, né? Incorporando a energia, a transgressão e a encruzilhada, né, entre aspas. A encruzilhada cultural associada à figura de Exu, orixá do movimento e da comunidade. Então, traz todo esse aspecto, né, de Exu, quando eu li isso, na verdade, eu não entendi, né, mas aí o Erson disse que tem toda uma lógica diferenciada, né, da lógica que a gente conhece, que é a lógica de Exu, né, que eu vou até procurar pesquisar para saber um pouco melhor sobre isso, mas tudo isso é interessante e a gente teve a oportunidade de ter conhecimento um pouco assim, sobre essas coisas, né, bem legais, assim, Sim, que eu não sim. conhecia. A nossa lógica também é uma lógica extremamente... tem um modelo, claro, foi-se alterando, não é? Mas é uma lógica, esta lógica
do verdadeiro falso, da hipótese, da possibilidade, conduz sempre a uma conclusão que tende mais ora para o falso, ora para o verdadeiro. Daí, em grande parte, também os problemas grandes sobre a verdade e sobre a falsidade, não no sentido lógico, mas daquilo que não é verdadeiro. Esta maneira de pensar muito bivalente, não é? Que é daqui, que é uma maneira daqui. Não quer dizer que não haja transformações, é evidente que existe. Agora, é também muito claro que a dimensão do hipotético é muito mais rica, é o domínio da criação é o hipotético, não é o bivalorativo, nunca foi. O domínio da arte é o pode ser como não ser, e o ser que é, e o ser... isso tudo é de mil e uma maneiras de relacionar, não é? E muitos modelos lógicos, não é? Nós estamos muito habituados a ter um padrão que, claro, é um padrão entre muitos outros. Não tem sentido estar a tornar isso a filosofia. Não faz sentido algum. Não. E deve ser convidada, as pessoas devem outras maneiras de pensar, mas isso é uma coisa que existe. Que não sei aí como é que acontece, mas isso é sobretudo em Inglaterra e nos Estados Unidos existe uma grande tendência para aceitar outras, quanto mais não seja por curiosidade e por estudo, outras maneiras completamente diferentes de pensar, não é? Quanto mais não seja por estudo, por curiosidade. Agora pode não ser muito sério e ser apenas uma curiosidade. Qualquer coisa de estranho que a gente gostava de saber, um pouco como aqui estes senhores vão a caminho de Atenas e gostavam de saber o que é que se tinha passado lá no banquete, não é? Assim uma coisa estranha, esquisita, mas não é, talvez não seja, bom, provavelmente não é levado muito a sério nestas culturas à qual eu também pertenço, não é? Pode não ser levado muito a sério. Pode ser levado muito a sério, mas acho muito bem que essas pessoas sejam, que essas culturas sejam trazidas à academia, pois com certeza são pessoas que pensam como outras quaisquer. E a riqueza daquilo que pensam não é menos nem mais do que a nossa. Isso aí. Agora, o que realmente existe muito na nossa cultura é esta mania de transformar a nossa maneira de pensar num modelo para pensar. Mas isso hoje em dia já está muito. Não sei, pelo menos aqui, esse modelo assim tão quadrado, dizemos nós aqui em Portugal, tão quadrado, já não é assim tão forte, tão forte. Embora continue a haver um domínio muito formal, muito greco-latino, continua a haver. Né? E como se dizia aí, como disseram no início, é verdade, nós passamos pela faculdade e somos ensinados a estudar os autores, a ler os comentadores, a discutir os assuntos, tudo isso, mas pouca maleabilidade muitas vezes temos. Ficamos também um bocado quadrados. Ou não. Ou não. Aquilo que me desquadrou um bocado, entenda-se, e não, eu continuo a ser quadrado, mas aquilo que me desquadrou um bocado foi a relação com os alunos e com a maneira diferente de ver as coisas, completamente diferente. Agora, realmente, a nossa formação é uma formação bastante formal, muito académica. A filosofia não é isso, é evidente. Não é isso. Não pode ser isso. Não é? Passa por isso, mas não é obrigatório. De todo, de todo. Senão somos muito estreitos, não é? Onde isto foi parar? Onde é que... isto por hoje acabou, pá. Por hoje já passou 2 horas. Mas a gente parou na leitura ali no 173B, né? Foi. E parámos bem. Ele havia escutado... Parámos bem. Não, foi no caminho, né? Foi no último parágrafo do D, digamos assim. Sim, senhor, e parámos bem,
porque eles agora vão continuar o caminho e vão a caminho da casa do Agathon, porque agora estão a caminho, não é? Aqui só vimos curiosidade da parte de umas pessoas que se encontram e que vão a caminho da cidade e vão conversando uma com a outra sobre algo que aconteceu já faz um tempo, mas que lhes diz alguma coisa. Pronto, é só isso. Parada. Não passa daí. Agora, o resto do caminho, depois eles vão tornando a coisa mais precisa, mais exata. E a coisa vai chegar, depois entramos nós também dentro do convívio, não é? Agora até lá chegar estamos nesta, não é? Mas havemos de entrar no banquete. Nós também, senão é uma grande maçada. Eu não sei se tem lá essa caipirinha de ananás, pá, mas alguma coisa há de ter. Caipirinha. Alguma coisa há de ter para nós. Alguma Eu coisa já pensei na caipirinha, rapaz. Domingo à tarde chegando aí. Caipirinha. Domingo à Esse tarde Jorge. chegando e o Jorge já olhando, né? É, Não é nem exato. possibilidades aí da caipirinha. Não é nem mais o vinho, é a caipirinha já era. É, Não é nem mais o vinho, né, Jorge? É a caipirinha. caipirinha. Mas assim, eu vou já desligar aqui para a gravação, né? A Elizabeth aqui que apareceu né, no encontro aqui com a gente. Quer se apresentar, Elizabeth? Você é da filosofia também? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Sou sim, só que eu sou caloura, né? Ainda tô com uma semana na maravilha. universidade. Então eu quero aprender com vocês, né? Já são veteranos. A gente está eu sempre sou. aprendendo aqui, né, Jorge Neres? Você é de qual cidade? Belém do Pará. Olha, a minha vizinha aqui, eu sou do Amazonas. Não é, viu, Bia? Isso O nosso mesmo. Então, amigo Erison é de Pernambuco, está em Minas Gerais fazendo a pós-graduação dele, e o Jorge é Portugal, português de Portugal. sim, vi pelo sotaque. Então foi um prazer muito grande, com certeza. É. Espero sempre estar com vocês. Opa, o Então, prazer é foi nosso tê-la bem-vindo. aqui, viu? É que é o Ô, importante. Quanto mais formos e diferentes formos, melhor. Com Senão, não tem certeza. preço. verdade. Quero me É aprimorar. sempre, é, é sempre a mesma coisa. Não Então, há eu vou... calores, Elizabeth. Aqui não há calores. Não há calores nem Uhum. veteranos. Não, isto aqui estamos todos Hum. na mesma. Porque ou somos sempre calouros, ou há uns que são sempre séniores. Pronto. Porque já nasceram séniores. Já nasceram Verdade. com a alma velha, não é? Nós aqui temos almas relativamente. Sempre para aprender, né? É. São almas desejosas, não são. É. Vou então parar a gravação. Sim, sim. Cheguei.